E essa foi a história de competição feminina que, pra mim, foi uma das mais fortes. Porque eu vi ali, no momento, eu odiando outra mulher, que era uma menina, porque era um programa de se odiar. Olá, gente! Como é que vocês estão, meus amores? Meu sonho agora. Meu sonho era ser ator. Daqueles filmes diferenciados, sabe? Que passa naquele site vermelho. Mas eu não posso mais, Dora. Por que, João? Porque eu queria ter mais performance, então eu fui na farmácia. Comprei aquele negócio de testosterona. E eu injetei tudo. Sem perguntar pro médico. E aí, agora vai acontecer o quê? Não sobe mais, Dora! Não sobe mais! Meu Deus. Eu sou aquela palavra que eu não vou falar pra não desmonetizar o vídeo. Eu tô passando mal. Bom, gente, o vídeo de hoje, apesar de ter começado assim, porque o João, ele é assim, tá? Tumblr. É um vídeo sério. Brincadeira, não é vídeo sério. Porque talvez traga histórias polêmicas aí por cima. Mas Você não tem aquele filme da Netflix pra todos os garotos que eu já gostei? Sei lá o quê? Amei? Eu vou fazer um vídeo pra todas as mulheres que eu já odiei. Porém, o que acontece? Quando você é mulher, você é ensinada que você precisa brigar uma com as outras, que a gente tudo tá competindo por um macho, e o macho é sempre traste. Mas então sempre com a gente tá sempre competindo pelos trastes. E aí, a minha primeira história com competitividade feminina foi assim. Eu tava num prédio, né, do meu pai, eu era bem novinha, e aí tinha umas beririas ali, e uns meririnhos. E aí eu entrei, quis me socializar, ser amiga de todo mundo. E aí eu esqueci, pelo menos eu não sabia, que num grupo... O ser humano é horroroso. Que o ser humano é horroroso. Principalmente o adolescente, né? Exato. É péssimo. E aí eu entrei nesse grupinho e aí as meninas... tentei fazer amizade com todo mundo, mas eu não conseguia fazer amizade com as meninas, porque elas pareciam que estavam bravas comigo por algum motivo. E aí depois eu fui conversar com os caras, separadamente, e aí eles me falaram que tava rolando um BO porque... sei lá, fulaninho tava olhando pra mim e aí elas ficavam bravas comigo porque um dos caras do grupo queria ficar comigo e aí parecia que era uma competição, que tava todo mundo ali competir por macho. Gente, e aí o melhor, o menino era qualquer coisa. Ninguém ficou com o menino e aí todo mundo brigou e eu assim, não lembro o nome das meninas. Nem lembro o nome das meninas, porque eu não consegui chegar perto delas. Aí depois eu já comecei, aí ele já vai construindo um negócio de tipo assim, mulher... amizade de mulher não é verdade. O que não é verdade, as amizades que eu tenho com mulheres são fortes. Mas o problema é que a gente foi colocado um contra a outra, sabe? E aí, bom, eu já achava que era difícil ter amizade com mulher, o que não é verdade, mas que é uma coisa que a gente fica achando que é. E aí depois aconteceu, acho que uma das piores de todas da minha vida. Eu acho que tinha que dar nomes, inclusive. Não, melhor não. Lelê. Engraçado ia ser. Bom, aí eu, Dora Figueiredo, no comecinho do canal, fui chamada pra ir numa festinha. Uma festinha de um canal específico. E aí, dois caras que eu tava conversandinho e paquerandinho me chamaram pra mesma festa. E aí, eu falei... bora, eu vou, tô indo. Cheguei lá, aí eu levei uma bebidinha, e aí comecei a dançar. E aí a pista era eu e as gays, como sempre. Eu, as mulheres e as gays. Música pras gays, a gente tava todo mundo dançando. Tum, papapá, papapá. Ei. Aí eu vi uma menininha, aí eu olhei pra ela e falei, cara, quero. E ela tinha um namorado. Eu queria pegar ela. E aí, meio que eu comecei a dar em cima dela. E aí, gente, eu juro pra você que deu 9 horas da noite. Eu recebi o seguinte aviso. Dora, você tem que ir embora porque você está causando. Aí eu comecei a passar mal. Eu falei, que causando o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu descobri que 3 namoradas de caras que estavam nessa festa tinham se unido pra me tirar da festa. Porque, supostamente... eu estaria dando em cima deles. Aí não era minha culpa, nem culpa delas. Não era culpa era culpa do cara que tem namorado e tá olhando pra outra. Se tem namorado, não é pra ficar olhando pra outra, não é? Então, ao invés das meninas olharem aquela situação e falarem, não, tá, vamos ficar bravas com os nossos respectivos namorados que estão aí fazendo um negócio de olhando demais,
O único cara que eu queria ficar naquela noite, ele não tinha namorada. E o outro queria me pegar, mas eu não queria. O que a gente aprende daí? Que meninas, tudo bom? Se o seu namorado tá dando em cima de uma outra mulher, se o seu namorado tá olhando pra outra mulher, sabe o que você faz? Você briga com ele. Aí, assim, por muito tempo eu carreguei ódio dessas meninas. Não é que eu fiquei triste. Não, era genuíno. Não, eu tinha raiva. Era pra eu ter ficado triste com a sociedade em si que bota as mulheres pra brigar. Eu fiquei triste com o quê? Com as mulheres. Elas ficaram tristes com quem? Comigo. Então, você aí, tá bom? Fulana, fulaninha e fulana outra. Eu perdoo vocês por terem me feito ter uma crise de ansiedade, passado mal, ficado 5 meses sem beber, porque eu me culpado, quase parado o canal. Sabe por quê? Porque vocês nem sabiam que isso ia gerar isso tudo em mim. E outra... outra... não sabem até hoje. Não, sabe que eu mandei DM pra todas. Ah, é verdade. Mandei DM pra todas. Verdade. Mas elas poderiam nem saber também. Poderiam. Se você não soube falar nada... Exato, sim. Sim, eu saberiam. tentei falar, mas não rolou. Mas, tipo assim, o negócio é... A sociedade bota a gente uma contra a outra. E tá tudo bem. A gente precisa entender isso e conversar. Segunda história. Estava eu durante ali um relacionamento ruim. Aí, gente, eu tava lá, bonita, ficando com uma pessoa e essa pessoa tinha uma amizade com outra, né? E aí, essa pessoa, ela começou a alimentar uns ciúmes que não existia, entendeu? Eu tinha ciúmes só daquela pessoa, porque aquela pessoa parecia querer ficar com o meu namorado. E aí eu achava que eu tinha ciúmes dela e eu juro, gente, eu odiava essa menina. Odiava essa menina, eu carregava um ódio mortal por ela. Qualquer oportunidade eu falava mal dela. E aí até que um dia eu tive a oportunidade grande de ver os dois juntos. E eu aí... queria dizer que eu avisei. Queria deixar bem claro aqui que eu avisei, tá, gente? E aí eu percebi que quem dava em cima era ele. E aí ele veio com uma história total tentando... Quando ele viu que eu não tava mais com raiva dela, ele tentou inventar uma história muito mirabolante pra dizer que ela sim tava dando em cima dele, só que ali eu já não acreditava mais. Entendeu? Porque eu vi toda a construção e ele me comparava com ela. Então assim, eu tava com ciúmes dela, eu tava com uma competição com ela que não existia. Que era ele que tava criando. Aí, mais uma vez, se eu tivesse olhado pra ele e falado, não, o problema é seu, ou se eu tivesse tido a coragem de falar com ela, não tive. Depois de tudo, tive a coragem. Eu indico hoje, conversa com a mina. A próxima é a treta, é a treta. É do momento? Não, é a anterior ao momento, que é melhor ainda. Qual é? Essa daí é quente. Conta aí. Essa aí é quente. Eu estava ali, saindo de um relacionamento pra não falar outra coisa. E eu tava completamente dependente emocional. E, como eu já falei, a pessoa fazia eu sentir ciúmes de outras mulheres e tinha todo um nível ali de manipulação. E aí, eu saí de um relacionamento e logo depois já comecei a ficar com um cara. E aí, eu me apaixonei. Tipo assim, eu achei que, nossa, meu Deus, é agora. E nesses dias eu fiquei muito, muito envolvida com ele. Tipo, muito. E aí, ele tinha sinais de abusivo, mas eu fingia que não tava acontecendo nada, sabe? Porque eu precisava daquilo, eu precisava sentir que eu poderia gostar de alguém de novo. E aí, eu deixei de ir no aniversário da minha mãe, aniversário de 60 anos da minha mãe, pra ficar com ele na casa dele, porque ele pediu. Naquela hora eu não tinha noção do tamanho. A minha mãe nunca faz festa. Tipo, foi a primeira festa em muito tempo. Eu fiquei muito triste por causa disso agora, que eu entendo. Então a gente vai voltar toda essa história muito complicada, né? Tem várias pessoas. Pra vocês entenderem, a gente acabou de gravar falando só pessoa e não deu pra entender nada. Então agora a gente vai dar uns nomes aleatórios pra pessoa. É isso. Nome fantasia, empresa fantasia. Empresa fantasia, não fantasia da empresa. Bom, eu tava nesse negocinho com o Fernando. Grande Fernando, e aí tava ficando com ele, tava achando que, tipo, ai meu Deus, finalmente de novo, vamos sentir alguma coisa. E aí, Fernando falou que queria fazer o Chubirunaio dos A3 e pra chamar a Laizinha.
Aí eu falei, Laizinha, tá bom, vou Pra vocês conversar. entenderem, Laizinha era uma pessoa famosa. Isso. E que Fernando tinha uma certa fantasia ali. Fantasia, exato. E aí a Dora... Só que assim, ele pediu na moral, zero escroto. Não, e eu também pedi na moral. E aí a Dora foi na Laís na moralzinha e falou, oi, então, tô com o Fernando aqui, não quer chuveiro Neves pra gente, não? Exato, então, eu falei assim, ó, como eu falei? Eu falei, tô aqui com um boy, nananana, e a gente queria ficar nós três, só tem uma cama, e eu queria ficar eu e você e ele, tudo bem? E aí meio que depois ficou uma coisa tipo, pode, não pode, e aí eu fiquei, mas... Não, beleza, ela não vai querer então, aí depois ela voltou atrás, aí eu fiquei confusa. Então, assim, já foi um negócio que ali foi uma comunicação que não foi muito assertiva. A Betina tava dentro dessa casa, ela era dentro dessa casa. E aí a Betina, querida Betina, ela saiu e foi ficar muito louca. Ela ficou muito louca. Só que Betina tinha combinado e, né, falado que iria gravar com a gente. Aí não rolou, porque a Betina foi ficar muito louca. Quando Laizinha chegou... Toda aquela vontade sumiu. Do Chuveiro Neves. Chuveiro Neves, Não de gravar Não, lá. gravar a gente ia ralar, mas ia gravar em outro dia. E aí, o que aconteceu? A gente falou assim, não tem nada a ver, mano, vamos ficar aqui só conversando. A gente ficou conversando. Aí, chegou uma hora e falou assim, mano, vamos subir. E aí, tipo, a gente dá um jeito, bota um colchãozinho aqui, porque só tinha uma cama, exatamente. Mas assim, né? A gente falou, vamos dar um jeito. Ok. Aí, o que aconteceu? Laizinha começou a ficar incomodada. Só que Laizinha não saía do celular. E aí eu olhei, bom, ela deve estar brigando com a pessoa que ela tem um relacionamento. Ela deve estar, tipo, com um problema. E aí eu falei assim, cara, você precisa de alguma coisa? Aí ela, não, eu quero ir embora. Aí eu falei, então, perigoso, está da noite, tá chovendo, não vai embora agora. Tipo, fica aqui com a gente. Aí ela... Era bem longe, pra vocês entenderem, era bem longe. Estrada. Aí o que acontece? Aí eu vi que ela tava incomodada. Eu falei, cara, ela deve estar com problema dentro do relacionamento dela. Eu não vou me meter nisso, porque eu sei como é que é. Exatamente, eu já tinha acabado de passar por um relacionamento difícil. Eu falei assim, eu não vou me meter, porque eu imagino quanto deve estar acontecendo alguma coisa ruim, porque ela mudou o semblante. Assim, tava tudo bem, do nada ela mudou o semblante. Não tinha quarto, mas a gente falou assim, vamos ver aqui, falar com Betina. Pode ficar no quarto? Betina, trilouca na festa, tá? Trilouca. Aí ela falou, pode. Aí a gente foi lá, botou lá no quarto, falou assim, nossa, tudo bem, será que tá tudo bem? Aí a gente começou a conversar. Não, mano, zero, tipo, de vontade de fazer, Chubiru Naidos, nada a ver, tipo assim, ela é muito divertida, a gente foi engraçado de conversar e tal. Aí a gente falou, amanhã vai estar de manhã já, a gente vai conseguir gravar, vai ficar tudo bem. Yay! Desde que a Laizinha chegou no lugar, não teve uma investida, não teve, tipo, vamos, taraná. Não, é tipo assim, vamos ficar aqui, vamos conversar de boa, vamos ficar suave. No outro dia ela não tava mais lá. Aí eu falei, bom... Você entendeu? Ela foi embora, tipo, no meio da noite, sabe? Não, ela foi embora no outro dia de manhã. Mas sem você saber. Não deu tchau, nada. Aí eu Ela falei... sumiu. Sei lá, deve ter acontecido alguma coisa. Bom, beleza. Depois eu vejo um vídeo na internet. Que é sofri preconceito de sei lá o quê. Laizinha boladíssima. E aí eu entendi, e dentro do vídeo eu vi o que ela falou, que tinha acontecido com ela lá no quarto. Que Betina... Você entendeu? Em vez de dormir no quarto com a Dora e com o Fernando, exato. A Laís ficou num quarto com a Betina. Porque como tinha miado o Chuveiro Neves, botaram ela no outro quarto e falaram, não vai rolar nada, fica nesse quarto aqui, nessa cama aqui que a gente improvisou pra você, fica bem aí. E aí, pelo que ela contou, e eu acredito no que ela fala, alguém entrou no quarto durante a noite, tipo, e aí, Chubiru Neves no mesmo quarto. E aí ela ficou chateada, com razão, né? Porque não tem nada a ver, tipo, é um absurdo. Tipo, sim. Como assim, né? O que tá acontecendo? Aí ela não veio falar comigo, ela foi embora. Eu falei assim, tá, eu não sabia dessa parte, eu fiquei sabendo no vídeo. Aí no vídeo eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, bom, caramba, que droga. Eu fui tentar conversar com Laizinha. E aí, o que eu fiz? Eu fiz merda, por quê? Ao invés de, tipo assim, não, cara, mano, fiz merda e tentar entender que eu tinha feito alguma coisa errada, eu fiquei assim, mano, tipo, vamos conversar, tá ligado? Desculpa, eu acho que eu fui agressiva, eu falei, mano, eu tava, tipo, eu tinha bebido, eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado. E aí ela já catou toda uma coisa, e ela já sofria algumas coisas, e ela já tinha sofrido coisas antes, eu já tinha sofrido coisas antes. E ao invés de a gente resolver o negócio, eu e ela,
a gente acabou tretando na internet. Ela tretou comigo na internet, eu fiquei quieta. Por que eu fiquei quieta? Porque eu não tinha vontade de levar isso à tona pra gerar uma briga maior ainda. Exatamente, pra não tretar. Exato. Eu lembro que na época a intenção era não haver mais briga. Porque assim, mano, eu não sei o que aconteceu, a menina tá bolada, vamos tentar não ter mais treta, todo mundo quieto. Exato. Ficamos quietos. Agora um monte de gente já vai saber quem é, inclusive. Não, todo mundo já sabe quem é. Eu espero que todo mundo já saiba quem é. Inclusive, eu me senti extremamente mal depois que eu entendi pelo que ela tinha passado. E tentei falar com ela 1 milhão de vezes. Algumas vezes ela respondeu. E algumas vezes ela falou que já tinha passado e que eu tinha esquecido e que tava tudo bem. E outras vezes não respondia e tal. Então eu não consegui resolver isso. Então eu fui uma idiota por, ao invés... Eu sexualizei uma mulher. Eu olhei pra uma mulher e falei assim, oi, vamos transa, entendeu? Porque eu já fiz muito isso. Eu tinha entrado num relacionamento onde o meu ex me botava contra todas as mulheres do universo. Ou elas eram loucas, ou elas queriam dar pra ele, ou elas eram um pedaço de carne. E aí eu fui alimentada daquele negócio por muito tempo. Então, assim, eu realmente tinha uma visão... Até por isso que eu achava que eu não era bissexual. Eu achava que eu era heteroafetiva e bissexual. Porque eu só conseguia ver as mulheres como... objeto. Assim como os homens veem. Porque a sociedade vendeu que as mulheres são objetos. Talvez eu tenha... Talvez não, eu fui uma filha da p***, entendeu? Só que de maneira nenhuma eu assediei, de maneira nenhuma eu falei que a pessoa tava... Eu achei que ela merecesse ser tratada do jeito que ela foi tratada pela outra pessoa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei muito chateada disso não ter sido resolvido internamente, mas, ao mesmo tempo, eu não fiquei chateada da pessoa levar a público. Por quê? Porque quando você tem um problema e você não consegue resolver, muitas vezes a gente vai levar a público mesmo. E naquele momento eu vi várias pessoas, tipo, se revoltando contra mim. E eu não sabia o que fazer, sabe? Aí, bom, eu queria dizer 1 milhão de vezes desculpa. Eu fiz merda. Não deveria ter olhado pra você e falado, bom, vamos fazer um chororó e trabalhar ao mesmo tempo. Eu devia ter separado as coisas. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Como eu falei, eu deixei de ir no aniversário de 60 anos da minha mãe. Eu tinha literalmente acabado de sair de um relacionamento abusivo extremamente pesado, como vocês já sabem. E eu comecei a fazer um monte de... sabe? Comigo e com quem tava em volta de mim. Até por isso que depois ainda desse relacionamento, até eu e o João a gente brigou. Polêmicas que ninguém sabia! Porque eu tava quebrando tudo que tava em volta de mim. Eu não sabia lidar mais com o mundo, porque eu fiquei presa, praticamente enjaulada com a pessoa, e aí quando a pessoa foi embora, todo mundo se deu conta de que eu tava um bicho raivoso. E aí eu comecei a fazer idiotice mesmo. Ela foi uma das pessoas que eu realmente acabei magoando, e não tive a oportunidade ainda de sentar com ela, tentar conversar, mas eu sonho muito que um dia a gente vai conseguir, tipo, conversar, porque eu sei que eu me sinto muito mal por ter acontecido isso, mas eu queria que de alguma forma a gente conseguisse resolver, sabe? Tá, vou passar pra outra, tá? Tem uma prima lá em cima, que a última é engraçada, vai. Não, tem mais uma. Tem? Tava eu no reality. Nossa, essa é boa também. Essa é ótima. Gabriela Maag, essa é a única que eu vou falar nome. A Gabi Maag. A gente fez um reality junta, e aí a menina tinha 16 anos. Eu tava numa fase ansiosíssima, mal. Novinha também, você viu? 19? Novinha, não, que 19 o quê? Tinha 20, 22, 20. Então, tá. 20 anos na cara. Mas eu tava já naquele relacionamento ali. Aquele bonitinho. Aí, bonitas, eu estava mal. Me enfiaram num reality, que era um reality de competição feminina. Porque era um reality de competição feminina. Se tem mulheres dentro de uma casa competindo por um prêmio, é competição feminina.
Bom, agora vocês vão saber da história de que eu nunca contei na internet e eu vou contar sim. Eu não tô nem aí porque meu sonho é contar essa história. A brincadeira era: quem você acha mais o quê? E aí mostraram as plaquinhas. E aí as plaquinhas era: quem você acha mais faladeira? Aí botaram Dora. Não. Quem você acha mais princesa? Aí a gente botou a Gabi, uma coisa assim, sabe? E aí, uma das perguntas no meio era: quem você acha mais falsa? A gente se conhecia Nossa, há um mano. dia. Que bizarro. E o programa contava que era um dia ou ele fingia que era um Não, vários dias? fingia que tava já acontecendo. Mas era a primeira coisa, tá? Foi a primeira coisa que aconteceu. Todas as meninas se recusaram a escrever. A Gabi, até por um negócio de tipo assim, sabe? Sei lá, falou que eu tenho que escrever. Ela era muito nova. E ela foi lá e botou o meu nome. Nenhuma das meninas botaram o nome, porque a gente ficou brava. A gente falou: não, cara, competição feminina, mas tem limite. E aí na gravação a gente tirou, na parte do programa, cortaram. Foi ali que a treta começou. Porque depois que a gente chegou no depoimento, viraram pra mim e falaram assim: a Gabriela colocou seu nome. Aí eu: gente, que cobrinha mirim. Na zoeira. Que cobrinha mirim, o que eu fiz pra ela? Mas eu não fiquei brava. Eu fiquei só tipo assim: poxa, mano, o que eu fiz pra essa menina, coitada? Que ela já acha que eu sou falsa. Porque assim... Tinha toda a razão. Pior que a única pessoa... Olha, eu posso ser tudo, mas eu não sou falsa. E aí eu fiquei realmente chateada, porque eu sou uma pessoa que eu não sou falsa, entendeu? Eu acho ela bonita, eu falava que ela era bonita. Eu falava as coisas, eu falava: caraca, a Sonha é muito bonita, velho. E aí, o que aconteceu? Eu falei isso pra ela, ao invés da gente resolver uma com a outra, o que aconteceu? A produção jogou eu contra ela. E aí eu fiquei muito mal, e ela ficou muito mal. E aí foi gerando uma briga que não existia. Porque o início da briga poderia ter sido resolvido com: oi, então, Gabi, eu vi que você colocou, eles falaram que eu coloquei seu nome, que você colocou meu nome. Por quê? Tipo, se tem algum motivo, vamos conversar. Eu até tentei fazer isso uma hora, mas a produção já tinha colocado tanto BO na cabeça dela. Acho que hoje em dia nem conversar com ela você ia. Você ia falar: tá bom. Botou, tá bom. Exato. Porque a gente começa a entender como é que funciona esse mundinho. A gente De entende reality. que as pessoas querem que tenha uma treta e não vai colocar alguém de vilão, de herói um contra o outro e tal. E eu tava muito ansiosa, então eu tive umas 3 crises de ansiedade durante o programa. Eu fiquei muito mal. E quando eu tô mal, tudo que tá em volta acaba junto. A partir daquele momento eu realmente fiquei insuportável. Aí é isso, eu estava chata mesmo, tá? Tanto que depois eu pedi desculpa pra todas as meninas, conversei com todas as meninas, menos a Gabi e as outras amigas que eram dela, amigas mais dela, que eu não consegui conversar, não tive um contato. Até hoje sou amiga da Duda, então tipo assim, sabe? São mulheres maravilhosas e hoje tenho apreço por todas. Mas naquele momento eu fiquei brava com ela, eu fiquei bem brava com ela. E aí aconteceu uma fofoca de trás dos bastidores. E eu ouvi a fofoca acontecer. E aí eu cortei a fofoca. Ah, não era do jeito que os caras tinham falado. Aí eu cortei. Sempre. Aí eu cortei a fofoca. Quando eu cortei a fofoca, a Gabi ficou brava comigo. Bom, ela ficou brava comigo, tudo bem. Depois eu fui conversar com ela. O que acontece nesse episódio? É o episódio que eu sou expulsa. Do episódio. Que eu sou expulsa não, que eu saio, né? Eu que tava passando mal. E eu precisava muito de uma ajuda com um psicólogo que tinha lá. E eles falaram: não, vai rolar, Dora, vai rolar. Aí eu: beleza, vai rolar. Não rolou e não rolou de novo. E aí eu comecei a passar muito mal. E aí eu decidi que eu ia forçar a minha saída. Então eu forcei a minha saída no reality. Forcei, porque eu não aguentava mais. Pra vocês saberem, em reality, quando uma pessoa quer desistir, eles fazem tudo pra que você não desista. Não, sim, eu sentei com lá. Não, eu sentei com produção. Eu falei: eu não aguento mais. Então eles tentam te convencer a ficar, te oferecem um mundo, vai rolar. Aham. O que você precisa pra ficar bem? Batata frita, pão de queijo, 6 psicólogos e um urubu azul, a gente vai conseguir. Exato. E aí eu não aguentei. E essa foi a história de competição feminina que pra mim foi uma das mais fortes. Porque eu vi ali, no momento, eu odiando outra mulher, que era uma menina, porque era um programa de se odiar. E aí fui embora do reality. Ficamos anos sem se falar. E esse ano encontrei Gabi e Maag no Explorar. E eu vi um vídeo dela falando sobre corpo e sobre compulsão alimentar. E eu achei muito incrível. E eu falei assim: dane-se, vou comentar. E aí eu comentei, falei: pô, Gabi,
Muito legal esse vídeo, da hora. E mandei uma mensagem no inbox, falei, Gabi, mano, tipo, de verdade, desculpa, eu era uma idiota, a gente entrou numa coisa que era competição feminina e a gente sabia que era, mas a gente não entendeu o quanto que aquilo ia afetar a gente. E a gente brigou de verdade no reality, mas você se tornou uma mulher incrível, vamos conversar. E aí a gente conversou. E agora estamos aí as duas, dando like uma na foto da outra e vocês achando que a gente tá tratado ainda. Porque assim, acontece, e esse é o meio que eu tô, de youtubers e da moda e também ator e música, é um meio muito propenso à rivalidade. Tanto que sempre teve a rivalidade da Xuxa com a sei lá quem, sempre tem a rivalidade das divas e sei lá o que, porque eles botam a gente pra brigar mesmo. Porque é interessante pra eles financeiramente. Entendeu? Exato. Então tem que ter esse embate pra eles sentirem que o programa deles, ou a produção deles, ou seja lá o que for, tá dando certo. Exato. E aí, bom, hoje em dia a gente conversa e tal. Gabi, um grande beijo. Eu fico muito feliz de estar falando isso na internet pela primeira vez. Ai, que alívio, meu Deus! Porque nenhum dos casos de rivalidade feminina que eu tive públicos eu falei sobre, porque eu sempre me sentia muito mal a ponto de não conseguir falar sobre o assunto, não conseguir lidar com o assunto. Depois... E o reality, o nome era Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. E aí depois que eu passei por tudo que eu passei, eu comecei a entender que o que bota a gente contra a outra é a sociedade. E é óbvio que tem pessoas que realmente brigam, mas toda vez que eu vejo duas mulheres brigando, eu penso 1 milhão de vezes se elas estão realmente brigando por algum motivo que faça sentido ou se elas estão só brigando por besteira, por uma coisa que a sociedade disse que elas têm que brigar. Então, assim, a última que aconteceu foi isso também. Cara, mas essa é muito engraçada. Ah, mas vai ter que... Essa daí ninguém vai saber. Essa é muito engraçada. Essa eu ainda não entendi. Eu ainda vou tirar Eu entendi, isso é bizarro. Ai, gente, por causa de homem. A última é por causa de é homem. muito engraçado. Mas aí a gente é outro vídeo. Depois que tiver resolvido, a gente conversa sobre mas isso. Essa é tão engraçada. Bom, eu não tive nenhuma treta com essa última pessoa, mas ela parece que teve. Mas a gente vai resolver isso ao vivo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É engraçado, não é possível que seja uma treta isso. Mas a realidade é que isso vai continuar acontecendo. Com a gente, até o tempo que a gente entender que rivalidade feminina é uma burrice. Foi feito pra gente se odiar, pra gente se enfraquecer. Então, antes de brigar com uma mulher... Briga com o homem. É esse que é o aprendizado de hoje. Briga com o homem antes. Um grande beijo. Tchau, gente.